a Confederação Nacional de Servidores Públicos, mais uma vez, tem a grata satisfação de receber o presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, o nosso amigo, nosso companheiro Carlos Leoni Fonseca da Cunha, que eleito recentemente e que a gente tem toda a satisfação de que ele faça uma ótima gestão e que ele faça com que a Fresp cresça ainda mais, porque eu considero a Fresp uma das nossas filiadas mais importantes no meio da nossa política de São Paulo, né? Então, Leoni, um assunto importantíssimo que nós debatemos muito na Assembleia Legislativa, e a Fresp foi a condutora disso, né? Foi do teto salarial. Eu acho um verdadeiro absurdo, Leoni, que todos os estados, eu acho que, não sei se falta um, mas acho que todos os estados têm um teto nacional. E o maior estado da federação, a melhor política tributária da federação, os melhores técnicos da federação estão em São Paulo. Sem nenhuma modéstia, né? Mas e é exatamente São Paulo que não tem possibilidade de ter esse teto. Então, nós batalhamos muito, quem conduziu isso foi a Fresp, a Sindafresp, e nós conseguimos aprovar, mas, infelizmente, por um erro de iniciativa, houve a liminar, e agora está no Supremo, que o Supremo decide tudo, menos aquilo que precisa decidir, né? Então, não se tem uma decisão, mas eu senti de você, já em conversas que tivemos, né, de que a gente teria que adotar um outro caminho. Qual é esse caminho, Leoni? Olha, Tutílio, mais uma vez um prazer estar aqui com você, conversando com o pessoal da Confederação, de todos os servidores públicos, né? Realmente é importante essa questão, porque realmente São Paulo, são poucos estados que não têm o teto único, né, fixado de acordo com o poder judiciário, né, conforme o próprio teto no governo federal. O teto é o teto dos desembargadores, lá, dos ministros do Supremo, né? Por quê? Porque, no fundo, é o seguinte, você tem uma questão natural, né? O salário de um governador, de um presidente, até de um prefeito, ele é um salário simbólico, né? Se você for ver a carga de responsabilidade de trabalho, ele teria que ganhar muito mais do que ele ganha, Claro. E o que acontece é que ele tem um salário político, né? Ele tem um custo político daquele salário que vai além do financeiro. Só que os servidores públicos, eles não são assim, eles têm ao contrário, eles têm uma necessidade diária, né? E os agentes fiscais de rendas, né? Eles são selecionados, né? E normalmente são pessoas que, ou nas empresas, ou em outras áreas de governo, eles têm um salário condizente com a execução do que essa política pública exige, né? Agora, a questão é a seguinte: não você tem que comparar o resultado, né? Você vê o servidor público do fisco paulista, né, que somos nós aqui, nós temos mantido a arrecadação e os bons resultados nas operações que nós executamos, né, no sentido de combater a sonegação, aumentar a arrecadação, tanto que a situação financeira do Estado é bastante razoável. Sim. Os sistemas de informação que vão alimentar, vão dar suporte a todo esse processo de arrecadação e do ambiente de negócio, como a nota fiscal eletrônica, né, os serviços de atendimento às empresas, todas funcionando bem e com resultados positivos, né? O que é isso, né?
Isso mostra uma dedicação à política pública e mostra quanto nós construímos bem esta casa. A Secretaria da Fazenda é uma secretaria, e principalmente a área tributária, é muito organizada. É muito organizada. Tem que ser assim, porque nós somos o leiteiro de Berlim, né? Porque tem uma figura clássica, né? Que Berlim sob escombros, né? E o leiteiro, o padeiro, colocando mesmo uma casa fumegando ainda, né? Mas totalmente destruída, só com o muro da frente ainda de pé, ele colocando o pão e o leite ali. Provavelmente ninguém mais está vivo naquela casa, mas é a obrigação dele fazer aquele negócio todo dia. E esse é o trabalho do fisco, porque senão as políticas públicas elas não podem ter solução de continuidade, elas têm que carregar os recursos, né? E principalmente os tributários. Então, não é uma questão apenas que mexe apenas com o bolso das pessoas, né, que estão exercendo essa política pública. Ela mexe com a dignidade, com a autoestima, né? Quer dizer, você tendo um teto menor do que os outros, você não poder fazer tudo que a gente faz, executado de forma bem feita, os resultados estão aí, e você não pode ir além de uma parte. O que acontece normalmente quando se está numa situação dessa? O risco para a própria sociedade de se procurar os tais penduricalhos, né? Nós não queremos penduricalhos. Nós queremos ser reconhecidos e tem uma política uma política de RH, de evolução, né? De gestão da carreira, de evolução, mas a gente não quer ficar como outras possibilidades poderiam existir, nós não queremos essa possibilidade de ficar escamoteando a coisa, né? Ficar escondendo a coisa. O salário é esse aqui, né? E o teto é esse, o que faz a progressão nossa chegar até ele, né? A progressão natural dentro da carreira. Aí, o que acontece, né? Eu acho que aí se politiza essa questão da remuneração daqueles que carregam ou que tem uma função importante no sentido de levar a arrecadação para as demais, o recurso público, a fazenda pública, para as demais políticas públicas, né? A gente executa, o fisco é curioso. Olha só, ele tem tanto alta aporte de tecnologia, domina a tecnologia mais do que acho que qualquer outra carreira, né? Os próprios agentes dominam a tecnologia, são recrutados pessoas na área de tecnologia para virem para os quadros, né? Nós dominamos o campo jurídico também, porque a gente se manifesta sobre os mandados de segurança, a gente se manifesta nas execuções fiscais, nos embargos, a gente cuida da interpretação da legislação tributária, nós somos também da área jurídica, de certa forma. Olha que coisa. E ainda somos responsáveis por gestão, porque nós fazemos a gestão da máquina da administração, né, da administração tributária, nós somos administradores por natureza. E, além disso, conhecemos todos os segmentos, temos que conhecer todos os segmentos econômicos para saber calibrar as ações de fiscalização nos diversos segmentos, né? No fundo, nós somos especialistas em muita coisa, né? E nós temos um salário, nesse momento, limitado por um teto. Qual é o problema disso? Mas o salário é bom, né? Não, eu sei, mas o problema é que isso acaba com a carreira. Hoje, não tem mais a noção de experiência e que, normalmente, a experiência comanda, né, a juventude, né, o que vem vindo de novo. Nós invertemos, né? Por que eu tenho que cuidar de por que eu tenho que me dedicar para um cargo de chefia, de comando, se eu vou ganhar a mesma coisa de quem está iniciando praticamente a carreira? Você acabou com essa noção de carreira, de progresso, até porque nós somos servidores públicos, você sabe, mas a gente também tem as nossas ambições, né? Nós queremos progredir dentro da carreira, melhorar não só a posição dentro da carreira, mas a questão salarial pela dedicação, né? Não tem essa possibilidade. Então, provoca uma inversão total. Parece que nós não somos apoiados numa pirâmide tradicional, nós temos uma pirâmide invertida, né? Então, isso tudo
causa grandes problemas, inclusive de não evolução. Porque se as pessoas começam a perceber que o Estado não reconhece o seu valor, a sua importância dentro da máquina, se fazemos tanto na área de informática, jurídica e gestão e não somos reconhecidos, o que acontece? Uma parte dessas pessoas que são bem preparadas, qualificadas, começam a pensar em outros concursos, né? Ou outras possibilidades profissionais. Nunca tivemos, Tutílio, nunca tivemos um êxodo em taxa tão grande como agora. E você vê, o único governante que reconheceu isso e, por esse motivo, pensou em estender o teto e fez a extensão do teto, mandou o projeto, foi o falecido prefeito Bruno Covas. Não estou aqui defendendo politicamente partidos, nem nada, eu só estou falando que ele foi um governante que reconheceu que eu estou perdendo, ele falou isso, agentes do fisco para outros concursos, né? E o pessoal passa, o pessoal é bom. Então, é uma perda, né? Uma perda. Isso é uma perda do Estado, né? É irreparável. Então, nós precisamos ter um equacionamento disso. Eu sei que o problema é grave, que é profundo, não é fácil de resolver. Ninguém aqui está querendo dizer que isso se resolve de uma forma, mas o governo precisa começar a fazer gestos claros de reconhecimento do papel e da qualidade do resultado que nós oferecemos. Precisa acontecer isso, para que primeiro volte a autoestima e depois a gente volte para uma mesa de negociação e a gente ache uma solução. Só a única coisa, para terminar, eu não acredito na solução no judiciário. Foi vício de iniciativa, essa é a minha visão. O judiciário, principalmente o Supremo, ele não vai colocar empenho em decidir de uma forma extraordinária aquilo que ele sempre fez. Ele sempre respeitou a federação, né, o princípio federativo e principalmente as finanças estaduais. Quem manda nos salários do servidor público estadual é o governador. É assim que o Supremo entende. Nós podemos até ter carreiras que teve o mesmo vício de iniciativa, né, de outros estados. Foi a Assembleia que propôs, ficou lá, ninguém reclamou, está lá, né? Vai fazer o quê? Nós não queremos tirar de ninguém. Só que, assim, aqui o governador precisa ser o nosso reconhecedor maior, né? Ele é que precisa mandar o projeto de emenda constitucional para a Assembleia. Se não for feito isso, não adianta. E a reforma tributária, que tem tantos colegas do fisco querendo colocar na reforma tributária essa questão da unificação do teto, né? Também não é o caso, porque se está discutindo uma outra política pública, não se está, nesse momento, em atenção à questão salarial dos servidores públicos, né? Então, eu só estou querendo dizer com isso que o nosso trabalho, com a ajuda de todos vocês, servidores públicos, nós somos uma parte do serviço público, mas nós precisamos estar animados, a gente precisa estar recompensado, reconhecido, para a gente poder continuar fazendo o trabalho de ter esse exemplo. Por exemplo, no meio da pandemia, a gente com as finanças em São Paulo totalmente em ordem, porque a arrecadação ficou mantida. E não é um trabalho, esse não é um resultado despregado da atuação do servidor público, agente fiscal de rendas. Ele está totalmente ligado à atuação dele. E a gente precisa que haja esse reconhecimento e a gente pede ajuda de todos vocês, servidores públicos, nós somos uma parte. Quando o servidor público da segurança pública precisar, nós também temos que estar lá presentes, o da educação, saúde. Agora, essa política pública precisa ter uma solução. Nós somos uma carreira jurídica, somos uma carreira informática, somos uma carreira de gestão. Precisamos ter o reconhecimento. Eu conheço bem, eu falei para você que eu vivi 10 anos na Fazenda e concordo plenamente com tudo que você coloca da área tributária. Eu era da área financeira, mas acompanhava muito a área tributária. Tinha grandes amigos, Peternelli era o coordenador na área tributária, e realmente você fala a verdade. Agora, eu quero colocar que, mesmo além dos agentes fiscais, que são muito prejudicados, nós temos também
vou dizer, a polícia do Estado de São Paulo é a melhor do Brasil e a que menos ganha, que menos recebe. Os professores, eu vou dar um exemplo, você vai em São Carlos, você atravessa uma rua, tem a Universidade Federal e no outro lado tem de São Paulo. E só que os salários são diferentes. Por quê? Porque lá o federal tem um valor maior de teto e nós não temos. Então, eu acho um absurdo, eu acho que nós temos que mexer, sem contar, Leoni, sem contar que em 2003, quando você diz, olha, realmente o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, eu quero aqui, francamente, de coração aberto, dizer aquilo que eu vejo de uma forma política, hoje o Supremo Federal, não sou eu que falo, é o Ives Gandra Martins, que é um dos maiores juristas do país, ele diz que a insegurança jurídica é hoje relacionada diretamente ao Supremo Tribunal Federal. E eu quero lembrar que, ligado ao problema nosso de teto, que isso foi o meu caso e caso de muitas pessoas na área tributária, policiais, oficiais e professores universitários, etc., 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 nós, em 2003, fomos podados e rasgaram a Constituição quando reduziram o salário. O meu salário, Leoni, foi reduzido em 50% naquela época. Uhum. E hoje nem o teto eu consigo receber. Né? Sim. Então, é um absurdo total quando você vê pessoas que têm o nível que vocês têm na área privada ganham 3, 4, 5, 10 vezes mais porque são valorizados. E por que o servidor não é valorizado naquilo que ele realmente estudou e se aperfeiçoou tanto para atuar nessa área? Então, eu acho que nós temos que, realmente, eu concordo com você, estamos dispostos, juntos, a fazer um trabalho. Vamos colocar uma audiência até o governador de São Paulo. Perfeito. Vamos juntos lá, Leoni, junto com outros líderes aí, para que a gente comece a dialogar sobre isso. Porque Perfeito. eu acho que não pode continuar da forma que está. Não pode continuar. Eu acho que é uma grande injustiça que se coloca para os servidores paulistas, que, sem sombra de dúvida, são os melhores do Brasil. Sem sombra de dúvida. Não querendo aqui ser contra ninguém ou estar comparando, mas é a realidade, é a realidade. Mas... eu acho que você tem total razão. Eu acabei me focando mais na questão do agente fiscal de rendas, né? Mas tem outras carreiras, né? Claro, que claro. Acontece a mesma coisa e realmente São Paulo é tido como exemplo de Estado para tudo quanto é indicador e política pública. Por que não nessa também, né? Do reconhecimento? Né? Tá na hora, tá? Você tem razão. Sem dúvida. Mas, ok, Leoni, olha, eu queria muito agradecer pela sua presença, foi excelente. Nós vamos divulgar muito isso, vamos trabalhar muito juntos. Eu acho que você é muito competente. Eu não estou falando claramente, não estou agradando e nem jogar confete, mas você é uma pessoa competente e tenho certeza que nós podemos, com essa união e com outras entidades, alcançar alguma coisa de melhor para o servidor público. Nós queremos que o serviço público seja valorizado. E se o serviço público for valorizado, o servidor acompanha isso e tem a obrigação, como você já colocou, e eu também concordo, que nós temos que tratar melhor a população. E a população tem que perceber que nós temos que ser valorizados. Né? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e que a gente possa fazer um bom trabalho daqui para frente, juntos. Tudo que eu quero, Tutília, estar rodeado de pessoas boas, né, e pessoas bem intencionadas. Eu acho que existe isso entre nós vamos estar juntos nas batalhas aí. Se Deus quiser. Um grande abraço. Cuide-se. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom.